irmãos vejam que essa liturgia explora justamente sobre a providência de Deus. Deus é providente para conosco. A primeira leitura é o desejo de um povo que esperava viver uma vida nova em terras novas. Mas no traslado deste povo, na marcha deste povo, no locomover-se deste povo em busca de uma vida nova, passou-se por muitas dificuldades, sobretudo a necessidade da fome e da sede. E este povo passou a murmurar, mas mesmo diante da murmuração deste povo, o Senhor Deus foi capaz de providenciar para este povo o seu alimento necessário, para que este povo continuasse a sua marcha para uma vida nova. Na segunda leitura, o apóstolo São Paulo nos exorta que todos nós precisamos passarmos por uma transformação, precisamos ser renovados pela força do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos continuar com uma vida velha, a vida do passado, regida por máculas, por pecados, por indiferenças, por situações conflituosas. Se nós desejamos mudança, nós temos então que desejar por uma vida nova. O apóstolo Paulo então nos propõe que para nós termos uma vida nova, nós somos chamados a mergulharmos na graça misericordiosa de Deus, para que Deus nos tocasse e para que Deus nos transformasse em criaturas novas. Por isso ele vai dizer: revestir o homem novo, criado à imagem e semelhança de Deus. Nós seremos revestidos não pelas nossas próprias características, mas nós somos revestidos pela graça edificante e transformadora de Deus. É Deus que nos faz ter uma oportunidade de vida nova. No Evangelho, nós encontramos justamente as pessoas desejando encontrar-se com Jesus, mas não porque Jesus é o Messias, o Salvador, o Deus glorioso, o Emanuel, o Filho de Deus, o próprio pão vivo que desceu do céu. As pessoas desejavam se encontrar com Jesus, porque Jesus havia multiplicado os pães, os peixes, e havia saciado a fome daquelas pessoas. E aquelas pessoas não desejavam pelo alimento espiritual, aquelas pessoas só desejavam pelo alimento material. E Jesus então nos exorta neste Evangelho: nós não podemos somente buscarmos ou desejarmos pelo alimento material, pela linguagem do psicólogo, desejarmos somente pelo arroz e feijão, pelo pão da terra. Não, nós somos chamados a desejarmos por este alimento espiritual, porque este alimento espiritual que vai dar vigor na nossa marcha, para um dia chegarmos no céu, chegarmos à eternidade, para sermos contemplados com a nossa salvação. E este alimento espiritual não é nós desejarmos por aquilo que Deus é capaz de fazer, nós precisamos desejar por aquilo que Deus é. No Evangelho, as pessoas desejavam por aquilo que Jesus fazia, as pessoas não desejavam viver como Jesus. Isso muda tudo. E aí Jesus então nos explica: olha, nós precisamos criar um caminho ao qual nós precisamos ser alimentados, seja o alimento da terra, o alimento físico, o alimento material, mas seja também por aquele alimento que somente Ele é capaz de reformular aquilo que somos, corpo, alma e espírito. É a nossa fé, é o alimento espiritual. Aí no Evangelho tem uma pergunta, e o mesmo Evangelho que nos questiona, nos apresenta também uma resposta. E a pergunta do Evangelho é justamente essa: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E este mesmo Evangelho que nos questiona, ele nos dá a resposta. Qual é a resposta? A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Então, se nós não acreditarmos naquele que o próprio Deus enviou, nós podemos até falar, podemos até desejar,
essas obras que pertencem a Deus. Então, meus irmãos, hoje, nesse primeiro domingo do mês de agosto, a igreja nos convoca, vai nos pede também, para que exerçamos pela vocação sacerdotal, o sacerdócio ministerial, diáconos, padres e bispos. Então, que nós pudéssemos rezar, que nós pudéssemos confiar diante dessas pessoas que foram enviadas por Deus. Por isso que no Evangelho, o próprio Jesus fala, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou, aquele que vive seu homem, aquele que foi escolhido para fazer alguma participação, desculpa a redundância, na execução dessa obra. Deus nos chama, Deus nos envia, e nós precisamos acreditar naqueles que são enviados por Deus. E Deus nos envia pelo nosso batismo. Nós somos chamados por Deus, nós recebemos o chamado de Deus, nós aceitamos o batismo de Deus, nós confirmamos essa fé em Deus, e Deus nos envia vocacionalmente para que a sua obra seja executada no mundo. Todos nós somos enviados por Deus. Quando Deus te chamou, te escolheu para ser o pai, para ser a mãe, é porque Deus está te enviando. Coloque na sociedade, coloque no mundo, coloque na terra uma vida. O seu filho que foi gerado pela minha vontade, é Deus te enviando. Quando Deus te concede a oportunidade de ter uma empresa, é Deus dizendo, dê também o que comer aos seus funcionários. Quando Deus te dá a confiança e a vocação de ser médico, é Deus dizendo, cure esses enfermos. Vejam que cada vocação que Deus nos dá, até a vocação do gari, quando Deus envia uma pessoa vocacionada a ser gari, não é porque ele é menosprezado, não é porque ele tem uma vocação mais simplória, é porque Deus está dizendo, limpa a sujeira necessária. Todos nós, meus irmãos, recebemos de Deus uma vocação específica. Quando Deus chama um miserável, um pecador para ser padre, é porque Deus toca como o apóstolo Paulo está dizendo, receba a graça do Senhor, receba uma vida nova, não fique preso no seu passado, receba uma vida nova. Você é escolhido, você é enviado como aquele que é capaz de trazer o céu à terra, a condição de padre. Olhem como que a liturgia de hoje nos coloca justamente no coração da vocação que de Deus recebemos. Na primeira leitura, os vocacionados a marcharem, sendo obedientes a um líder chamado Moisés. Deus escolheu esse povo, Deus ouviu o clamor deste povo, e Deus teve compaixão deste povo, e Deus colocou a sua responsabilidade de Moisés para conduzir este povo. Mas vejam que a liturgia também nos dá um esclarecimento. Nem sempre nós, escolhidos para conduzir um povo, nós teremos condições de sanar a necessidade deste povo. E no livro do Êxodo, isso fica claro. Moisés não teve condições de sanar a necessidade daquele povo que tinha sido confiado. Aí ele pede o auxílio a Deus, e Deus então permite que do céu descesse o maná para saciar a fome daquele povo. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo fala para todos nós também, que não depende só da nossa vontade, não depende somente do nosso querer. Por mais que nós lutássemos, por mais que nós enfrentássemos para entregar aos outros e ao projeto de Deus o nosso melhor, nós somos falhos, porque o nosso passado muitas vezes nos impede de prosseguir. Aí o apóstolo Paulo nos dá uma proposta: vamos esquecer o nosso passado e vamos mergulhar nessa oportunidade chamada agora, graça do Altíssimo, para sermos tocados pela força do teu Espírito, para nos tornarmos uma pessoa nova, com mentalidade diferente, para continuarmos colaborando com os planos de Deus. Todos nós, meus irmãos, lutamos e desejamos e fazemos por onde, para que a nossa mesa não nos falte o pão de cada dia, o arroz e o feijão. Mas a palavra de Deus nos pede que nós deveríamos lutar com mais afinco para que o nosso alimento espiritual não faltasse também na nossa vida. E o nosso alimento espiritual é buscar por aquele que é o próprio pão vivo descido do céu, Jesus. Ele que se doa e se entrega como alimento.
Aí nós vamos então concluir a nossa reflexão, literalmente como está no Salmo de hoje. E aqui nós encontramos aquilo que Deus é capaz de realizar por todos nós. Deus sacia o seu povo de uma forma milagrosa. O Senhor acolhe a necessidade dos seus fiéis e o Senhor corresponde à oração e à fé do seu povo de uma forma milagrosa. Olha o que está dizendo o Salmo: tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós, os nossos pais, não haveremos de ocultar aos nossos filhos, mas a nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e o seu poder. Ordenou então as nuvens dos céus e as portas das alturas fez abrir, fez chover-lhes o maná, alimentou-os e lhes deu para comer do pão do céu. O homem se nutriu do pão dos ânimos e mandou-lhes alimento na abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. Veja que está aqui neste salmo é justamente aquilo que nós já vivemos até aqui. De onde nós viemos? Se alguém te perguntasse, de onde você surgiu? E lá no berço, quando você nasceu, com seus pais, e você começou a andar naquela região, por que você está morando hoje aqui em Vila Velha? Por que você hoje está frequentando esta paróquia de Soter? Quem te trouxe aqui? Por que é que vocês estão aqui? Por que é que nós estamos aqui? Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Porque Deus nos faz tirar caminhos que jamais imaginaríamos percorrê-los. Deus é Deus. E é por isso, meus irmãos, nós temos que confiar na providência de Deus. Deus nos trouxe até aqui porque Deus nos providenciou essa terra para orarmos, para caminharmos. Deus nos trouxe até essa palavra porque Deus providenciou essa casa para alimentarmos a nossa oração. Tudo é providência de Deus. E nós estamos aqui porque nós buscamos em Deus aquilo que nós não conseguimos encontrar fora dele, fora da sua igreja. Então, por isso que a liturgia de hoje nos coloca justamente neste caminho direcionado. Não é um caminho apertado, é um caminho direcionado. Vamos buscar a Deus como nosso verdadeiro alimento espiritual. Com mais afinco, repito, do que buscamos nosso pão de cada dia. Vejam, meus irmãos, trazendo um exemplo aqui muito simbólico. Quando lá na nossa casa, nossa convivência, nós já temos uma rotina de vida. Quando nós gastamos mais do que deveríamos gastar naquele mês, nós não nos preocupamos em trabalhar um pouco mais para poder pagar as dívidas que nós fizemos. Não é assim a nossa caminhada? No mês que nós gastamos mais do que deveríamos, no próximo mês nós ou economizaremos muito mais, ou nós trabalharemos muito mais para sanar as nossas dívidas. A nossa caminhada de fé para com Deus é assim também. Quanto mais nós nos sentimos a ausência de Deus em nós, mais nós temos que trabalharmos para sanarmos, para vencermos esta ausência de Deus em nós. Porque na verdade, Deus nunca está ausente. Somos nós que nos ausentamos da presença dele. Só que da mesma forma que nós trabalhamos para sanar as nossas dívidas na sociedade, nós também precisamos trabalhar para tentar sanar as nossas dívidas para com Deus. Só que Deus é um Deus misericordioso, que não nos cobra, mas Ele espera nós fazermos uso da nossa liberdade para sabermos pedir. O exemplo disso está no livro do Êxodo. As pessoas tinham necessidade, as pessoas murmuravam, as pessoas reclamavam, as pessoas quase estavam em briga. Mas a partir do momento que as pessoas clamaram por Deus, Deus interveio na história deles. E Deus sanou a necessidade deles. Isso acontece conosco também. Muitas das vezes nós ficamos só murmurando, só reclamando, enquanto estamos fazendo nossa passagem, saindo da condição de vida para uma vida melhor. Só que nesse período da nossa caminhada, muitas das vezes nós nos deparamos com desafios, nós nos deparamos com provações.
uns dos outros, nós não colheremos os frutos que Deus é capaz de nos proporcionar depois que a nossa fé for provada. Por isso que a liturgia de hoje abre um leque para a nossa reflexão. Deus não nos obriga a viver com a vocação que temos, mas Deus nos propõe uma liberdade para aceitar aquela vocação que Ele nos propõe. Deus não obriga ninguém a viver como padre. Deus não obriga ninguém a viver como esposo, como esposa. Deus não obriga ninguém a viver como pai, como mãe, como filhos, como avós. Deus não obriga ninguém a fazer nada disso. Mas Deus toca o nosso coração e nos apresenta um chamado. Deus nos chama. E quando nós percebemos esse chamado de Deus, nosso coração deseja corresponder. Nosso coração deseja dar uma resposta. E quando nós damos essa resposta a Deus, Deus está dizendo: então venha que eu estou contigo. Não é fácil, meus irmãos. Primeiro domingo estamos tratando a vocação ministerial. Não é fácil ser este criado de Deus no mundo. Não é fácil. Seja na vida do padre, seja na vida de casados, seja na vida da sociedade. Quando nós dizemos queremos ser de Deus, aí vem toda a confusão possível. Agora, quando nós dizemos não estou nem aí para nada, deixa a vida me levar, eu estou vivendo aí em êxtase. Tanto faz chover para cima como para baixo, eu não paz. Mas quando nós assumimos o compromisso, eu sou de Deus, aí vai vir a contenda, vai vir toda a confusão, porque o mundo não aceita nós demonstrarmos que somos de Deus. Portanto, meus irmãos, na liturgia de hoje, fiquemos com essa proposta que Jesus deixa para os nossos no seu Evangelho, que é justamente esta pergunta feita àqueles que demonstram fé: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Se eu tenho fé, se você tem fé, essa é a pergunta para todos nós. O que devemos fazer para colaborar com as obras de Deus? Deus me chama do jeitinho que eu sou, nem melhor, nem pior, nem inferior, nem superior. Deus me chama do jeitinho que sou, para colaborar com suas obras. Agora compete a cada um de nós refletirmos este chamado que Deus me fez. Será que eu estou correspondendo, colaborando com a minha vocação nas obras do Senhor? Será que eu estou com a minha vocação buscando este alimento espiritual? Ou eu estou somente com a minha vocação buscando os alimentos deste mundo? Meus irmãos, e a palavra de Deus, que também é o alimento para aqueles que creem, possa de fato suscitar em nossos corações uma esperança de fazermos o que o apóstolo Paulo está nos propondo. Vamos mergulharmos na graça do Espírito Santo de Deus, para juntos termos uma vida nova no Senhor. E tendo esta vida nova no Senhor, certamente nosso desejo não será somente pelo pão do alimento deste mundo, mas será um desejo muito singular por este pão dos anjos, que é o próprio Jesus, que desceu do céu e se doou como alimento a todos aqueles que creem. Amém.